Bom, eu acho que o importante é rever todos aqueles probleminhas clássicos que a gente sempre viu, a questão de, na parte da trigonometria, todo livro começa, sempre tem alguém querendo saber por que um pássaro está lá em cima e querendo saber a altura daquele prédio. São problemas que são muito, eles se repetem, né? Sempre aparecem situações como essa. Importante lembrar, dentro da trigonometria, os ângulos notáveis você precisa saber, nem que você tenha que cantar a musiquinha que a gente sempre canta para montar a tabela, porque os ângulos que não são notáveis, eles são dados. Os ângulos notáveis você tem meio que a obrigação de saber, então precisa ver isso. Propriedade de logaritmos, a gente precisa lembrar essas propriedades, ainda mais na época que a gente está vivendo, nunca se falou tanto de exponencial e logaritmo. Sempre tem um crescimento exponencial citando em alguma situação, ou sempre tem ali um monte de bactérias se reproduzindo de um crescimento exponencial, então tem que lembrar essas propriedades. Na parte de funções, não é interessante agora mais desenhar gráficos, mas entender qual é uma equação da circunferência, qual é a característica de uma função linear, de uma função quadrática, para você identificar isso no exercício. Então, não construir mais isso no plano cartesiano, que você já sabe, mas entender de qual função você está falando quando você olha a imagem dela, quando você olha o gráfico, e quando você olhar ali a equação, já ter em mente qual é o gráfico que você vai construir. Então, é importante ter isso aí em mente. E a parte de geometria, sempre vai cair isso daí. E geralmente algumas questões ela traz os conceitos das áreas de figuras planas. Se você conhecer bem isso, você consegue resolver problemas onde envolve um prisma, onde você tem, por exemplo, que calcular a área lateral de uma pirâmide. Tudo vai partir desse princípio, tudo acaba em Pitágoras, né? A gente precisa lembrar bem essa base, né? Ter isso aí bem em mente. Das últimas 50 questões do Enem que a gente viu, apareceu uma que era de hipérbole e uma questão que falava da elipse. E números complexos, como eu sempre falo, são temas difíceis de contextualizar, acaba não aparecendo tanto. Agora, análise combinatória, você tem que rever tudo, desde o fatorial, a combinação simples, arranjo simples, com, sem repetição, tem que rever tudo isso daí antes da prova, que é muito importante. Eu começo falando assim, que eles consigam manter a calma, né, a concentração, porque a maioria das questões hoje, né, do Enem, ela exige a interpretação dos enunciados, né? Então, assim, a maioria das questões você acaba encontrando a resposta, né, desde que você consiga interpretar ali realmente o que está escrito, né? Então, eu acho que a calma realmente nesse momento é de extrema importância, né? Para não deixar com que o que eles saibam, né, acaba se perdendo ali por conta do nervosismo, né? E aí também eu vou falar de alguns temas que, querendo ou não, acaba sendo cobrado, né? Como, por exemplo, questões de biotecnologia, né? Que envolve bastante a atualidade das ciências, né? Então, questões que envolvam aí a manipulação do DNA, do RNA. E aí, nisso, a gente abre um monte, né, de ênfase aí, né? Como, por exemplo, vírus, bactérias, né? Transmissão de doenças. Então, a biotecnologia sempre se faz presente, né? Ambiental também, questões ambientais, então, que envolve, né, ecologia. Nos últimos tempos, eu não vejo cobrando a parte teórica, assim, de conteúdos, de características, sabe, específica. Por exemplo, do ambiente ou, por exemplo, dos vegetais, né, da vegetação no geral. Mas eu vejo questões relacionadas a prejuízos que, por exemplo, a fauna, né, e a flora pode sentir com um desarranjo ali, né, uma poluição ou algo que está interferindo o ambiente, né, que a espécie está. Então, eu acho que esses dois temas, assim, acaba sendo sempre cobrado, né, tanto de biotecnologia quanto do ambiente.